Hello, guys and girls! Muito good morning! Morning, it's Friday! Hashtag vamos dormir, nada de dormir, queridos! Vocês têm muito é que estudar, a primeira série é isso, é guerra, é luta, vamos pra cima! Lembrando que você ainda tem aí 2 séries pra frente para terminar o ensino médio, aqueles que querem construir um futuro diferenciado, ainda tem um curso técnico para se profissionalizar, tem o vestibular para fazer, ou seja, senhores, o projeto de vida de vocês é algo maravilhoso. Então, troca esse hashtag vamos dormir por hashtag vamos estudar, vamos praticar, vamos investir no nosso conhecimento, porque sexta-feira também é dia de praticarmos, e aqui na língua inglesa é muito tranquilo. Eu estou aqui para te ajudar, te dar esse help. Vamos trabalhar? Então, wake up! Acorda, menino! Tem esse negócio de dormir aqui não, jovens. Vamos lá. Olha aí, meu diretor. Mal começaram a estudar, já querem dormir. Não pode não, neném. Bom dia especial aos meus colegas, professores, professoras, gestores, gestoras. Um abraço para o meu querido diretor, um abraço para o pessoal da Secretaria de Educação, SEDUC, sempre nos acompanhando aí, né, nessa nossa empreitada, juntamente com esses, os The Best Made in Piauí, os alunos maravilhosos aqui da primeira série. Você de qualquer parte do Brasil, você de qualquer parte do Piauí ou de Teresina, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda. E a nossa ilustríssima Elisete, é isso? Elisete Silva nos desejando ali. Bom dia, Elisete Silva. Como é que está a senhora? Tá? Na aula de hoje, gente, nós vamos rememorar passado simples, passado progressivo e, obviamente, aquele nosso aprenda fazendo. É bom que se diga que em nossas provas, essas que vocês fazem aí na escola de vocês, né, nós extraímos muito desses modelos de questões dessas aulas, tá? Então, nesses slides, nessas aulas, é importante que você fique sempre muito bem sintonizado, tá? Para que você tenha aí ainda mais êxito no quesito quanto, né, da sua prova que você vai realizar aí na sua escola. Então, quando eu vou elaborar as questões, né, juntamente com o professor Adriano Alcântara, nós vamos elaborar as questões mediante os modelos que nós trabalhamos envolvendo as habilidades. Então, quando aparece lá o texto, cuidado. Nós temos como atribuir habilidades mudando a perspectiva de trabalho daquele texto. Então, nós vamos sair de uma competência e vamos para uma habilidade. Então, tomai muita atenção com relação a esses modelos de trabalho. Certinho? Então, a temática na aula de hoje, nós iremos aqui esmiuçar um pouco desses 2 tempos verbais, tá? Com o intuito de quê? Relacionar discursos e atos de linguagem. Aí nós temos aqui a atenção voltada para os textos, né? E dentro desses textos, inclusive os multimodais, que nós já trabalhamos várias vezes. Analisar usos dos recursos expressivos, linguísticos, gestuais, artísticos. Olha aqui novamente, ó, multissemióticos, né? E seus efeitos de sentido. Nós já trabalhamos vários textos onde nós tivemos que recorrer, né, à linguagem não verbalizada. Nós já trabalhamos textos onde a linguagem verbalizada e não verbalizada, elas se somam e e traziam para nós um maior entendimento, né? Entendimento, tá bom? Aqui é o que você tem que lembrar. Então, professor, é só trabalhar um texto? É só traduzir esse texto? Não. Então, por exemplo, na aula de hoje, nós vamos trabalhar algumas situações envolvendo os tempos verbais? Vamos, porque faz parte do nosso conteúdo programático, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos ver alguma coisa de texto? Vamos, porque faz parte do nosso conteúdo programático. Mas
Durante a nossa trajetória de trabalho desse semestre, vocês vão ver que vamos sempre estar enaltecendo competências e habilidades. Tá? Por quê? Porque nós temos um número grande de modelos de questões para treinar. E quanto mais treinarmos nisso, melhor você vai ficando. E as dificuldades, elas vão sumir? Claro que não. Mas você vai estar mais maduro, mais bem treinado, de uma maneira tal que você vai dizer assim, olha, eu estou gostando de responder questões assim. Esse é o intuito maior. É aqui uma escadinha. Então, você vai ver que lá na segunda série, você já vai estar bem mais ambientado com competências e habilidades. Você vai perceber que mesmo aqui na primeira série, quando você abrir a nossa prova, você vai dizer, olha, é um modelo de questão que eu tenho um hábito de responder. Olha, essa é a linha de raciocínio, porque eu sei que aqui é competência e habilidade. Ah, essa questão eu nunca respondi na minha vida, mas a característica das competências e habilidades são estas. Então, eu consigo manter uma linha, né, de fluidez de trabalho, que você mesmo não tendo o hábito de responder certas questões, você vai ainda assim ter uma linha de raciocínio e conseguir potencializar o seu acerto. Esse é a nossa missão. Tudo bom, Pimenteiras? Bom dia. Então vamos para cá. Falou de passado simples. Ah, professor, eu lembro. Passado simples é aquele momento que eu vou dizer que uma ação, ela começou e ela terminou completamente no passado. Vou repetir. Passado simples é aquele tempo verbal que ela vai me dizer que a ação, ela começou e ela terminou completamente no passado. Aí você pode estar se perguntando assim, oxe, e desde quando nós temos ação no passado que continua no presente? Respondendo a essa sua pergunta, ou se não fez essa pergunta, eu estou colocando agora essa reflexão para você que depois vai acompanhar a aula gravada, é dizer que esse tempo verbal, ele existe. Mesmo que não tenhamos nada parecido no português. Dizer que uma situação passada, um passado irregular, ela ainda tem seus reflexos no presente, né? Ou que ela acabou de acontecer, tá? É dizer que nós temos o present perfect. Então, apesar de ter esse nome presente, o present perfect, ele também indica uma ação passada. Professor, então a diferença dele, além da estrutura, é a sua utilização. E isso dentro de um texto, ele causa, sim, uma linha muito interessante de reflexão. Ora, se eu tenho dois tempos que estão me indicando o passado, a pergunta, ela vai se pautar no uso dessa estrutura. Então, se eu tenho o passado simples, eu sei que essa ação, ela começa e termina completamente no passado. Se eu tenho o passado simples, eu sei que essa estrutura equivale ao nosso português ao pretérito perfeito. Né? Ao pretérito perfeito. E eu tenho ainda convicção que esse tempo verbal, ele vai fazer o seguinte, ele retrata fatos, retrata fatos que aconteceram. Olha aí o termo aí, aconteceram, tá? Aconteceram, obviamente, no passado e não voltam a acontecer no presente. E não voltam a acontecer no presente. Professor, então eu posso dizer que ela é uma ação terminativa, exaurida, porque acabou. Exatamente. Né? I saw you last night. Eu vi você noite passada. Notou? Ela foi importante só para dizer que ontem eu vi você. Acabou. Como é que eu reconheci que essa ação começou
e terminou completamente no passado. Quando eu disse que eu vi você, eu utilizei auxiliar? Não. Por quê? Porque o verbo ele foi para o seu passado direto. I saw you, né? I saw you last night. Eu vi você noite passada. Ou por que você não parou para falar comigo? Ah, eu passei no carro rápido, estava de carona, não tinha como parar, etc. Que seja, né? Então, primeiro item que consegue me dizer, tudo bom, Cleovan? Primeiro item que consegue me repassar passado é o verbo. Segundo item de análise que consegue detectar o passado é o uso desses advérbios de tempo ou locuções adverbiais que podem me dizer que o tempo é tempo transcorrido. Então, quando ele disse aqui noite passada, ele levou aqui, com certeza, o verbo para uma ação que acontecera. Então, aqui o verbo, ele é o passado do verbo ver. Tá? Professor, eu pensei que esse verbo, tudo bom, Micaele? Ele tivesse que ter, bom dia, ED. Calma, vamos por parte. Então, primeiro item que eu chamo a atenção, que é que na forma afirmativa, né, ó, na forma afirmativa, você vai ter um sujeito mais um verbo, e esse verbo, ele vai estar onde? No passado. Daí vem o que chamamos de complemento. Esse verbo, senhores, no passado, ele pode ser um verbo regular e ele também pode ser um verbo irregular, alright? O que é que vai caracterizar um verbo regular? Terminação ED. E o verbo irregular, ele não tem essa terminação, ponto. Então, quando isso é cobrado em nossas provas estas que você faz aí na sua escola, quando eu vou eliminar uma questão, né? Eu tenho que eliminar ali uma alternativa na questão, eu tenho que raciocinar nesses fatores. Reconhecimento da estrutura e para que ela foi usada. E qual é o grau de proximidade que eu consigo na língua portuguesa. Então, vamos lá. Passado simples. O que é que eu tenho de informação? Equivale ao pretérito perfeito. Para que ele serve? Retratar fatos que aconteceram. Aconteceram aonde? No passado. Volta ou não volta? Não tem mais vínculo com o presente. Pronto. Então, todas as vezes que eu observar dentro de um texto essa estrutura, o autor do texto, ele quer repassar essa informação para nós, leitores. Ah, rapaz, essa ação bem aqui acabou, tá? É isso que você tem que colocar em sua mente. Outro modelo de questão, ele vai solicitar o que é que ele ocasionou, ou ele vai nos repassar, não é, a questão de em que momento isso aconteceu. Se aconteceu, por um exemplo, lá no presente, se aconteceu lá no futuro, se aconteceu lá no passado, se tem vínculo ou não tem vínculo com o presente, tá? Porque aí quando ele pede para você reconhecer isso, você também está apto a conhecer o tempo. Aí pode também te cobrar o nome lá na nossa prova, dizer, olha, aí é presente, é passado, é futuro, é presente perfeito, tá? Ou seja, ele pode te cobrar o reconhecimento do tempo verbal, ou ele pode também te cobrar o que é que esse tempo verbal fez com aquela situação dentro do texto. Pronto, tá aí, ó. 2 modelos de como são operacionados isso em nossa estrutura de prova, tá? Então, na aula da sexta-feira, eu vou trazer outros modelos para vocês visualizarem isso
E aí, quando você for fazer as nossas provas aí na sua escola, você dizer, olha, eu treino isso aqui, competência e habilidade. A competência é essa e a habilidade, ou seja, o que é que ele quer que eu reconheça daqui é isso. E aí você vai perceber como é bom trabalhar tecnicamente. Bacana até aqui, turma. Alguma dúvida até aqui? Então vamos repetir? Passado simples. Tem equivalência em português? Tem. Qual é o tempo? Pretérito perfeito. Ei, o que é que o passado simples indica? Ah, professor, ele indica que uma ação começou e ela terminou completamente no passado. Ponto. Aí se alguém perguntar um dia para você assim, ei, isso tem vínculo com o presente? Você disse não. Por quê, hein? Porque esse tempo, gente, ele começa e termina no passado. Ele só serve para isso, para dizer que uma coisa aconteceu ou para dizer que uma coisa se repetia no passado. Bacana até aqui? Professor, outro detalhe que eu notei. O senhor colocou forma afirmativa. O verbo vai estar no passado, que pode ser o seu passado direto. Perfeito. Pode ser o passado direto. Lindo. Mas eu tenho que lembrar, olha aqui, ó, eu tenho que lembrar que nesse passado direto, ele pode ser regular ou irregular. O que é que caracteriza um verbo regular? Terminação ED. Ponto. Bacana até aqui? Ótimo? Beleza. Vamos um pouquinho mais adiante. Nessa sentença, o que é que eu consigo visualizar de importante nessa sentença? O que é? Eu consigo visualizar que o que marca na primeira sentença para dizer que ela chegou cedo de manhã, né, esta manhã, o que marca é a presença desse ED, ó. Então, essa frase só é possível ser visualizada em termos de passado pela presença desse ED. Porque eu não tenho nenhuma expressão, nenhum advérbio que vai me dizer isso. Tá bom? Ah, professor, então é por isso que se eu visse essa estrutura, do jeito que está aí dentro de um texto, seja qual gênero textual fosse, eu iria entender que aquilo ali, ele já aconteceu. Ele não tem mais vínculo com o presente. Perfeito. Então, she arrived. Né? Ela chegou early, cedo, this morning, esta manhã. Já na frase número 2, quando eu disse I read the newspaper yesterday morning, eu consigo visualizar algo que vai me ajudar, tá? Algo que vai me ajudar. O que é que consegue me ajudar aqui nessa sentença? O que é que consegue me ajudar aí nessa sentença? O que é que consegue dizer assim, ei, eu sou passado? E aí a galera lá do Moisés Lima Verde, em Elesbom Veloso, né, Narielle? Tá dizendo assim, professor, aí eu tenho um cara que me ajuda a identificar passado. É o yesterday morning. O yesterday, ele já diz assim, é ontem. Essa palavra aí, ó, ontem, yesterday. Então, quando eu reconheço aquele vocábulo, né, eu consigo visualizar que esse verbo, mesmo não sendo terminado em ED, ele tem que ser traduzido no passado. Bacana até aqui? Bacana. Cleovan, tudo certo, Elisete? Tudo certo, Narielle? Pessoal aí bacana lá de Moisés Lima Verde, Elesbom Veloso. Pessoal de Pimenteiras, pessoal aí de Seduc 5, vamos pra cima, tá? Milena, muito bom dia. Tá dando certo acompanhar a turma? Então, em prova, né, em provas, você vai ser convidado a olhar essa estrutura e dizer, ah, eu sei, essa estrutura bem que é passado simples. Essa estrutura de passado simples, ele indica que uma ação, ela começou e terminou no passado. Ela não tem mais vínculo com o presente. Certo? Ah, professor, então é por isso que na forma afirmativa o verbo vai para o passado direto. O verbo no passado direto, ele pode ser o quê? Regular ou irregular.
O que é que caracteriza um verbo no seu passado direto, forma afirmativa no passado simples? Terminação é de. Tem equivalência do passado simples no presente? Não, porque a ação começa e termina. Tem equivalência no passado simples na língua portuguesa? Tem. Equivale ao pretérito perfeito. Pronto. É isso que nós estamos tentando colocar aqui em evidência, meus ilustres. Então, na forma afirmativa, senhores, o que é que você vai se deparar? Com o verbo, né? E esse verbo, ele vai possuir um passado direto na formatação regular ou irregular. Então, esses verbos, eles são regulares ou irregulares. Por um exemplo, ilustres, vocês aí que estão me acompanhando, nessas duas frases que eu deixei em evidência, quem aí é verbo regular? Quem aí é verbo regular? Coloca aí no chat para mim, por gentileza. Nessas duas frases, quem aí é verbo regular? Muito embora saibamos que jogou, deu. Então, eu já tenho a convicção que a sentença ela está no seu passado direto. Professor, não tem advérbio de tempo, não tem locução adverbial. Então, o reconhecimento é feito através do verbo, tá? Quem aqui é verbo regular? Tá tranquilo, professor. Olha aqui, verbo regular, aquele com terminação ED. Verbo regular, aquele com terminação ED. Então, esse aí é o nosso verbo regular. He played soccer, né? He played soccer. Esse aqui, ele é o passado do verbo play, que é o verbo brincar, que é o verbo jogar, que é o verbo tocar, e assim sucessivamente. Esse segundo aqui, ele é o passado irregular do verbo give, né? Do verbo give. Ele é o passado irregular. Então, repetindo, verbos regulares são terminados em ED. Verbos irregulares, eles não terminam em ED. Repetindo, verbos regulares terminam em ED. Verbos irregulares não terminam em ED, tá? Então, vamos colocar aqui novamente um exemplozinho para ver se vocês estão acompanhando. Presta atenção. Eu vou apelidar de item 1 esse verbo aqui. Vou apelidar de item 2 esse verbo aqui. Vou apelidar de item 3 esse verbo aqui. E de item 4, presta atenção, esse verbo aqui. Você que me acompanha aí da sua escola, da sua casa, vamos lá. Vamos lá. Desses que eu coloquei aí em vermelho, quais números são verbos regulares e quais números são verbos irregulares? Coloca aí no chat para mim. Vamos ver se você está prestando atenção e acompanhando aqui essa linha de raciocínio. Então, quais verbos são regulares e quais verbos são irregulares? Mediante o que a gente terminou de treinar. Então, se eu colocasse frases dentro de um texto e pedisse para você extrair só frases com sentenças no passado com verbos regulares, vocês iriam me dizer o quê? Quem são os itens com verbos regulares e quem são os itens com verbos irregulares? Que foi que nós terminamos de verificar, né? Nós vimos que o passado simples, ele indica que uma ação, ele começou e terminou completamente no passado, né? Olha lá o nosso ilustríssimo aí, o Will, colocando, professor,
Os regulares, nós temos 1 e 4, irregulares, 2 e 3. Perfeito, ilustre. Perfeito. Thank you very much for your collaboration. Muito bacana. Ele respondeu tranquilo, né? Gostei aí da resposta. Vou colocar ali a resposta do nosso ilustre. Ele chamou, vamos lá, professor, terminação é de regular. Ó, regular. Muito bem. Não tem terminação em ED, então ele mantém uma irregularidade. Irregularidade. It's brilliant. Thank you. Professor, me diz aqui uma coisa. Fica tranquilo eu dizer que todo verbo com essa terminação, ele mantém, ó, perfeito, tá? Gente, tem regras? Tem. Ele vai dizer lá que o verbo é terminado em Y, mas que antes desse Y vem uma consoante. Você vai trocar o Y por I, é D. Você vai ter um verbo terminado em E, aí acrescenta apenas a letra D. Você tem um verbo monossílabo, terminado em consoante, vogal, consoante. Dobra-se a última letra e acrescenta ED. Você tem um verbo terminado em Y, mas antes vem uma vogal, acrescenta ED. Verbos com 2 sílabas, terminado em consoante, vogal, tônica, consoante. Você vai dobrar a última letra e acrescentar ED se for regular. Gente, é um regramento que jamais nós vamos exigir em prova. Mas fica aqui padrão, me diz, tem ou não tem ED em todas? Ó, é isso que você vai ser convidado a relembrar. Você vai dizer que aqui é jogou, né, ó, jogou. Você vai dizer aqui que é gostou ou gostava. Você vai dizer aqui que é chorou, ó, chorou. Você vai dizer que aqui é parou. E dependendo do sujeito, você vai acrescentando a nossa a desinência. Então, é isso que você vai ser convidado a relembrar. Aqui nesse item 8, é aquilo que eu terminei de dizer para vocês, ó. Regra geral, tá? Então, nós terminamos de falar sobre essas situações aqui. Eu terminei de ditar uma a uma. O que é padrão aqui? É você lembrar que isso que eu terminei de sublinhar vai demonstrar que é uma forma afirmativa, que o tempo é passado simples, tá? E que essa ação começou e terminou completamente no passado. É isso que você tem que relembrar. Agora, se eu estivesse falando de irregularidade, a única coisa que não poderíamos ter, né, é que na sua forma de passado, ele fosse terminado com ED. Não tem isso. Olha lá. O verbo soprar, soprou. Colocar, colocou. Despertar, despertou. Vender, vendeu. Entender, entendeu. Comprar, comprou. Criar, criou. Crescer, cresceu. Ver, viu. Encontrar, encontrou. Escolher, escolheu. Tá? Olha aí, nós temos essas situações. O que é que elas me garantem? Elas me garantem que essa ação, ela é uma ação do passado, tá? Do passado. E esse passado é um passado o quê? Irregular. Não tem terminação ED. Então, esses que eu circulei aqui para vocês, se nós estivéssemos falando de uma forma afirmativa, seriam estas formas que iriam aparecer para que vocês fizessem o reconhecimento e diriam que a ação ela começou e terminou completamente no passado, tá? Vamos treinar? Vamos verificar aí? Olha, professor, eu consigo ter uma ideia pela grafia. Exatamente.
Tá? Eu consigo ter uma ideia pela grafia. Nós vamos fazer o seguinte, vamos apelidar esse aqui de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu gostaria de saber de vocês qual seria, né? Qual seria o número correspondente aqui, ó, dessa coluna de verde, tá? E aqui eu vou colocar para vocês ainda, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Vamos colocar aqui o verbo encontrar, verbo ensinar, tá? O verbo pegar, o verbo fazer, o verbo correr, tá? Correr, o verbo vencer, ganhar, né? Vencer, ganhar, o verbo ir. Vamos lá. Quem seriam aí os correspondentes? Quem seriam aí os correspondentes para cada um desses itens? Vamos ver quem é o aluno que consegue aí me dar algumas dessas traduções de forma correta e preencher de forma... Vamos ver aí quem está bom de vocabulário. Esses verbos aqui, gente, são verbos que têm o hábito de aparecer e muito, né? Eles são bem comuns, né? Toda hora você se depara com esses verbos aqui, viu? Então, vamos lá? Vamos pela grafia? Verbo desenhar, item 10. Olha lá. Verbo fazer, item 9, make, olha o passado dele. Tá? Verbo find, é o verbo encontrar, no sentido de achar. O passado dele é found. Verbo teach, que é o verbo ensinar. Olha a irregularidade dele lá. Tal, né? Olha aqui, ó, 7. Verbo win, que é o verbo vencer. Quem joga videogame, you won, ou you win. Você vence, ou você venceu. 5. O verbo run, verbo correr, run, né? Correr. Aí nós temos aqui, olha a grafia dele aí. O verbo go, que é o verbo ir, é o 3, tá? O verbo encontrar alguém, é o 2, meet. O verbo falar, dizer, contar, told, item 1. Olha aí a nossa listinha. Faltou alguém? Faltou, né? Eu sou o 6, que é o take. Muito bem. You take my breath away, daquela música, né? Do Top Gun. You take my breath away, né? Você tira meu fôlego, você me deixa sem ar. Encontrar. Encontrar. Vamos lá. Encontrar. Encontrar alguém. Nós temos encontrar, nós temos aqui 2 e nós podemos ter o 8. Vai depender do tipo de encontrar. Se é encontrar alguém, né? Nós temos aí o verbo achar. Muito bem. Ensinar. Você tem aí o verbo, ó, vai depender do contexto, né? Pegar. Pegar é o 6. Fazer é o 9. Correr. Correr é o 4. Vencer, you win, é o 5. Ir é o 3. O verbo go, né, é o 3. Então, nós temos aí, né, um modelo de questão que hoje também é muito comum em aparecer nas séries, né? Ensino fundamental maior, ensino fundamental menor. BNCC, ela contempla essa habilidade, tá? Ela pode trazer a tradução
O que é que esse verbo explicita? Tudo em inglês. Ela pode dar um texto em português e a estruturação da pergunta e resposta em inglês e assim sucessivamente. Então, o que é que ficou claro aqui? Que nós não temos verbos regulares. Que os verbos irregulares na forma afirmativa, ele vai manter uma grafia, não é, diferenciada ou igual. Igual, professor? Sim. Por um exemplo, eu tenho o verbo apostar. O passado dele é apostou e o particípio passado dele é apostado. Mesma grafia, mas circunstâncias diferentes. Nós chamamos isso de verbos uniformes. Mantém uma mesma forma para as 3 casinhas de moradia do verbo. Alright? Professor, então eu tenho o verbo chamado de biforme. Tem o verbo to come, que é o verbo vir. Come, passado, came, particípio passado, come. Ele apresenta 2 formas para falar das 3 casinhas de moradia do verbo. Infinitivo, passado e particípio. E, por fim, nós temos o verbo chamado de triforme. O verbo to go, que nós vimos aí. O passado dele, went. E o particípio passado, gone. 3 formas diferentes para indicar as 3 casinhas de moradia do verbo. Infinitivo, passado e particípio. Alright? Let's go. Vamos adiante. Aqui começou a parte boa. Então, nós vimos que na forma afirmativa, o verbo vai para o seu passado direto, que pode ser regular ou irregular. A partir da negativa, senhores, para todas as pessoas, os senhores vão usar o auxiliar did. Tá? Para todas as pessoas, vocês vão usar o auxiliar did a partir da negativa. E por que eu chamo isso de parte boa? That's simple. É simples. Quando você aplica o did, que pode ser normal ou contraído, ó, você bota o not junto do auxiliar, tira a letra O e coloca um apóstrofo. E fica did not, né? I did not visit Rio de Janeiro. Eu não visitei o Rio de Janeiro. E professor, visitei está no passado. Por que não tem a terminação ed? Porque esse verbo é irregular, professor. E você não está errado, não. Ó. Ele é assim, ó. Por que ele não está com esse ed? Porque a partir do momento que você aplica o did, o verbo, ele fica na sua forma base. Olha aqui, ó. Forma base. Tira esse to e deixa o verbo na forma base. I did not visit Rio de Janeiro. Eu não visitei o Rio de Janeiro. Eu quero dizer que ela trabalhou. Então, he did not work at the university. Ela não trabalhou, né? Ela não trabalhou. Ele não trabalhou. Ele trabalhou? Não. Ele não trabalhou. Ele não trabalhou. Olha aqui a negativa. Eis o motivo pelo qual o verbo ele ficou na sua forma base. Olha aqui, ó. Ele também é um verbo com regularidade. Por que ele não ficou assim? Porque eu tenho a presença do did not. Poderia também ser abreviado, com certeza, ó. Abreviado. Vamos recapitular? Vamos lá. Então, presente, o verbo está na sua forma direta. Pode ser regular ou irregular.
Verbo com regularidade. Terminação ED. Ponto. Forma negativa ou forma interrogativa. Eu preciso de um auxiliar. O nome já diz. Ele me auxilia a reconhecer que aquela estrutura é de passado simples. Auxiliar, no caso este, did. Quando ele aparece, o did, você vai colocar o verbo na sua forma base. O que é a forma base? É extrair esse verbo do infinitivo com to, esse TO, e deixá-lo sem esse TO. Você arranca o TO para lá, deixa só ele lá. Base, aguardando a presença do auxiliar, que no caso é o did not. Ou did not. Forma negativa, ou did mais sujeito, mais o verbo base, forma interrogativa. Alright? Let's go. Auxiliar no passado, que é quem aqui? Did, mais o not, main verb, base, e o complemento, caso tenha. She did not drink tea. Ela não bebeu chá, ela não tomou chá. Quem está dizendo aqui que isso não aconteceu no passado é esse mocinho aqui, ó. Did not drink tea. Did not drink tea. Tá? É esse moço aí. Pronto. Lá naquele pedacinho de papel, se eu pedisse para você marcar quem ali é responsável por indicar passado, obviamente você iria dizer, professor, é o did not, que tem a sua forma abreviada, tá? Did not, did not. Pronto, acabou. Aí nós temos o passado simples na sua forma negative form, na sua forma negativa, indicando que uma situação ela não aconteceu. E ponto final. You did not wake up today. Você não acordou hoje para ser medíocre. Você não levantou hoje para ser medíocre. Então, vamos lá. Acorde. Né, ó. You did not. O que chamou a atenção aqui, professor? Vamos lá. Chamou a atenção que a frase está na sua forma negativa. E só temos como reconhecer que é passado por conta desse auxiliar aí, ó. Ela está no simple past, em negative form, na sua forma negativa, tá? Don't forget it. Não esquece disso. Forma interrogativa. Parte boa também vai fazer o uso do auxiliar did. Nós vimos que na negativa e na interrogativa, auxiliar did, ele é usado no passado simples, mais um verbo base, tá? Verbo base. Olha o verbo to know, que é o verbo saber, conhecer. Esse é o verbo saber, conhecer. O passado dele, irregular. Olha aí, ó. Passado dele, irregular. Por que que eu não usei essa forma irregular? Não usamos essa forma irregular por conta da presença do did. Por que que ele veio antes do sujeito? Tá? Usamos essa forma auxiliar, sujeito, verbo base, complemento, quando nós estamos fazendo uma forma interrogativa dentro da formalidade. Então, did you know her? Você a conheceu ou você a conhecia? Mesma linha de raciocínio para dizer, ela comeu tudo? Did she eat it all? Ela comeu tudo? Olha o verbo aqui, eat, que é o verbo comer. O passado dele também demonstra uma irregularidade, né? O passado dele vai ficar assim,
igual o nosso até sem um acento, ate. Tá? Por que não ficou ate? Porque ele está dentro de uma interrogativa. A interrogativa formal, gente, ela traz para o passado simples, did, sujeito, verbo base, complemento caso tenha. Did she eat it all? Ela comeu tudo. Did you know her? Você a conhecia, você a conheceu. Só é possível sabermos que essas sentenças, elas estão na forma interrogativa no passado, devido à presença do auxiliar did, né, que na intimidade chamamos de did. Né? Esse did, ele é utilizado para todas as pessoas, todas elas. Nesse caso aqui, a estruturação auxiliar did mais sujeito eu mais o verbo base ou presente como queiram, sleep, complemento caso tenha yesterday, que aqui significa ontem. Lembrando que o verbo sleep é o verbo dormir e ele é irregular, tá? Por que não ficou slept? Porque ele tem o did. Por que veio o did antes do sujeito? Porque a forma aqui que nós estamos trabalhando é a forma interrogativa dentro da formalidade. Então, eu vou ter auxiliar, sujeito, verbo no presente por causa do did, complemento e o sinal de interrogação, tá? E o sinal de interrogação. Então, aqui é formal, tá? Quando você tem a possibilidade de fazer sentenças interrogativas, né? What did you say? Ó, what did you say? O que você disse? Tá? WH question, mais auxiliar, mais sujeito, mais verbo. Aí entra o sinal de interrogação. Então, não importa qual seja o pronome interrogativo. Vem antes do sujeito, vem antes do auxiliar, depois o sujeito, depois verbo no presente e o sinal de interrogação. Né? Eu quero agora perguntar onde você residiu, onde você morou. Então, where did you live? Onde você morou, onde você morava. Né? Onde você morava. Por um exemplo. Tá? What did you say? O que você disse? O que você falou? E aqui, onde você morou ou onde você morava? Onde você morou ou morava, residiu, tá? Então, quando eu tenho esses WH How Questions, eles vão exigir uma resposta mais complexa, mais completa, né? Quando eu não tenho, eu posso simplesmente responder com sim ou não. Tipo, do you like pizza? Yes. Ou yes, I do. Ou no, I don't. Tem gente aí que não gosta. Tá? Mas se eu fizer a pergunta, where did you live? Did you live? Onde você morou? Eu não tenho como responder essa pergunta com sim ou não. Então, esses WH How Questions, essas palavras iniciadas aí com WH ou how, tipo how many, how much, how often, how deep, né? How old are you? Qual é a sua idade, por exemplo? Né? Eu não tenho como responder com sim ou não. Eu tenho que dar uma resposta mais complexa, mais completa, né? I live
I lived in London. Eu morava em Londres. I lived in Fortaleza. Eu morei em Fortaleza. E assim sucessivamente. Olha aqui um exemplo aí. Tá? Nessas duas sentenças, eu só tenho possibilidade de saber que isso está no passado devido à presença dos auxiliares. Did you study English? Você estudou inglês? E ele foi bem honesto, o rapaz. No, I did not study English. Né? Eu não estudei inglês. E de fato, tá? Eu consigo visualizar pela nota que ele tirou aqui na prova. Ó. Tirou um 0. Tá bem aportuguesada essa prova, porque lá eles não trabalham com números, né? Eles trabalham com letras e números, tá? Olha aqui, indo agora nessa reta final de nossa aula, trabalhando aí um pouco de texto. Nós temos um texto, tá? Um texto. Nesse texto, eu consigo visualizar que foi extraído do próprio site dessa mulher, ó. O acesso. Eu sei que é o próprio site, porque está dizendo aqui, ó. Eu estou dizendo que a Chimamanda, ela nasceu, né, em Enugu, Nigéria, em 1977. Ela cresceu, né, aqui é o passado de to grow up, crescer, tornar-se adulta, no campus da Universidade da Nigéria, né, onde o pai dela foi professor. Esse termo professor quer dizer um professor a nível universitário, superior, né? And her mother was the first family registrar. Family. Né? A primeira mulher no comando. Estudou medicina por 1 ano e então ela foi para os Estados Unidos com 19 anos de idade para continuar a educação dela. Outro negócio que chama a atenção, se você observar, o texto, ele está na terceira pessoa do singular. Estou falando dela aqui, ó. Tá? Então, você consegue visualizar a mãe dela, né? O pai dela, ela, certinho? A educação dela. Ela formou-se em Connecticut, né, na Universidade do Estado da Connecticut, graduada em Comunicação e Ciência Política, né? Fala da primeira obra dela, tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó, uma predominância na terceira pessoa. Então, gente, com toda a convicção, eu já tenho como extrair, inclusive, o gênero textual. Está falando sobre a vida dessa pessoa, então alguém escreveu sobre a vida dela. Foi extraído, né, de um site dela. Então, alguém escreveu sobre a vida dela. Então, uma das características é do que chamamos, né, daqueles textos que você escreve sobre alguém, chamados de biografia. Se tivesse na primeira pessoa, seria autobiografia. Tá? Então, a pessoa iria colocar aí como texto biográfico. Ótimo, estaria certo. Bacana? Então, vamos dar uma olhadinha na questão. Que gênero textual pode ser retratado nesse texto? Tá? Tá aí. Professor, um texto que mais se aproxima esse autobiográfico. No entanto, a característica do texto autobiográfico é aquele texto que você escreve sobre você mesmo, então você vai utilizar como predominância a primeira pessoa do singular, tá? Então fica registrado que o mais correto seria nós dizermos o seguinte, que aqui é um texto biográfico, sem problema algum. Então, resposta, letra B, o que mais se aproxima das características que nós terminamos de ver. Próxima questão, mesmo texto. A partir da leitura desse texto, o que é possível inferir que não faz parte do contexto de escrita de Chimamanda. Então, vamos lá.
feminismo, africaneidade, histórias enviesadas, corrupção na política e imigração. Hã? Bom, se nós analisarmos, no primeiro momento do texto, fala sobre a sua trajetória, onde ela nasceu, fala do pai, da mãe, os primeiros passos da vida dela, né? E até ela ir para os Estados Unidos na idade de 19 anos. Fala que ela foi no que ela se formou, tá? Beleza. Então, ela fala das obras, olha aqui a primeira, tá? Olha aí a primeira, olha a segunda obra dela, tudo bem? Fala dos prêmios que ela ganhou. Pronto, então não está aqui. Mas ela consegue visualizar, a partir daqui, algumas das suas marcas. Dentre elas, você consegue ver, ó, feminismo, né? Dentre elas, você consegue verificar, né, essa conversa sobre feminismo, tá? Publicado. Você consegue ver os traços que ela trabalha, falando sobre os... Olha aqui. Outro detalhe, ela nasceu na Nigéria. Você teria que saber onde é que fica a Nigéria. Pronto, tá? Então, o que não traz na sua... é a corrupção política, não tem como a gente verificar. Feminismo, africanidade, histórias, né, que você consegue compor desde do seu nascimento até a sua ida, né? A imigração, porque ela saiu de um lugar, né, lá da Nigéria, foi terminar a educação dela nos Estados Unidos, e assim sucessivamente. Vamos para a nossa última questão? Vamos lá. Sabendo-se que o passado simples aponta uma ação no passado que não ocorre no presente, identifica a alternativa que não apresenta esse tempo verbal encontrado no texto. Que não, né? Vamos marcar, ó, terminação é de... Muito bem, passado simples, ele é que não esteja no passado simples, né? Was born, nós temos aqui dois itens, ó, passado aqui, 1977 já se foi, né, meu povo? Não seria a nossa letra E. Eu tenho aqui terminação é de, ó, iniciou, começou, né? Também diria passado simples. Won, de you win, né, de você venceu, won, ganhou, passado simples. Entretanto, olha o que é que eu detectei aqui. To be. No presente, ó, no presente, você tem am, is, or. Esse mesmo to be no passado, você tem was e were. E ele pede que seja a que não esteja no passado. Portanto, resposta correta, letra D de dedo, pois nós temos a presença do is. E is, né, é presente simples. That's all, folks. Por hoje é só, pessoal. Na sexta-feira, nós vamos revisar muito mais modelos de questões aqui para você na primeira série. Eu te vejo na próxima sexta. Bye!